Olá você, salve, salve nação rubro-negra, está no ar o programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Gabigol é procurado de última hora para fechar pré-contrato com o campeão brasileiro. 174,6 milhões de reais. Tite dá aval e Flamengo vai atrás de lateral direito do Ajax da Holanda. Flamengo acerta empréstimo de atacante para time português. Textor disputa com o Flamengo contratação de campeão da Copa do Mundo. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Para esse jogo de quinta-feira contra o Bahia aqui no Maracanã, a CBF divulgou o quadro de arbitragem com Braulio da Silva Machado como árbitro principal, auxiliado por Nailton Júnior de Souza Oliveira e Eduardo Gonçalves da Cruz. O VAR vai ficar por conta de Rafael Trace, de Santa Catarina. O jogo é considerado um confronto direto porque os dois times têm campanhas idênticas. O Flamengo e o Bahia ocupam a segunda posição, mas o Flamengo leva vantagem pelo melhor saldo de gols. Eles estão atrás somente do líder Botafogo, que tem 19 pontos contra 18 dos dois clubes. Flamengo e Bahia têm 5 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota, com aproveitamento idêntico de 66%. Flamengo fez 16 gols e tomou 8, enquanto o Bahia fez 13 e tomou 9. Os artilheiros do Flamengo na competição são Pedro e Luiz Araújo, cada um com 3 gols, enquanto o do Bahia é o Everaldo com 4 gols. O técnico Tite tem boas notícias para o jogo dessa quinta-feira. O Ayrton Lucas treinou com o grupo ontem e tem grande chance de ser relacionado. O Alan e o Everton Cebolinha, que estão em transição física, também podem ir para o jogo. Excelentes notícias. Daqui a pouco, às 18 horas, tem Fla-Flu no Luso Brasileiro aqui na Ilha do Governador, pelo Campeonato Brasileiro. E o Felipe Luiz vai assistir de camarote e analisar o que vai ter que trabalhar na sua nova equipe. Enquanto isso, o Rafael Bahia vai comandar o Sub-20 interinamente. Esse jogo vai ter a transmissão para todo o Brasil do Sport TV em TV paga. Os tricolores estão apenas na 16ª colocação, enquanto o Flamengo é o terceiro colocado, atrás apenas do vice-líder Santos e do líder Palmeiras. Com os santistas, a pontuação está igualada em 16 pontos. Os palmeirenses têm 24 pontos, no entanto, o Flamengo tem um jogo a menos e, se vencer, assume a vice-liderança do torneio com 19 pontos e reduz a distância para o líder em 5 pontos. A ordem da tabela, entretanto, pouco importa nesse primeiro momento, porque são 19 rodadas em turno único e os 8 primeiros colocados avançam para as quartas de final. O mata-mata vai definir o grande campeão. A organização do torneio é parecida com a do Brasileirão Feminino A1. Em setembro de 2023, o Flamengo enfrentou o Palmeiras pela final do Brasileirão Sub-20 e garantiu o caneco nos pênaltis e agora busca o tricampeonato, campeão em 2019 e 2023. O time é bicampeão, assim como o Palmeiras e Grêmio. Apenas o Internacional com 3 e o Cruzeiro com 4 títulos venceram mais do que eles. Se voltar a ser campeão, o Mengão se iguala ao Internacional e fica a um título de se tornar o maior vencedor do torneio, ao lado dos cruzeirenses. O Flamengo conta com alguns nomes que também já treinaram e servem os profissionais. Os zagueiros Iago e João Carbone e o Matheus Gonçalves, estiveram na Arena da Baixada e já voltaram para o Sub-20. E ainda sem o Felipe Luiz, a provável escalação do Rafael Bahia vai ser Lucas Furtado, Daniel Salles, Iago, João Souza e Carbone, João Alves, Matheus Gonçalves e Wallace Ian, Hassan, Chola e Wellington. O Flamengo acertou um empréstimo do garoto Peterson ao Estrela Amadora de Portugal por 12 meses, ou seja, até o final da temporada 2024-2025. O mais querido, inclusive, colocou uma cláusula com opção de compra por 700 mil euros, aproximadamente 4 milhões de reais na cotação atual. Conforme informação do Coluna do Fla, o Flamengo não topou reintegrar o Peterson depois da sua má conduta no Atlético Paranaense no início da temporada.
Ele ficou afastado do time paranaense até hoje, quando se acertou com o Estrela Amadora de Portugal e assinou o contrato de empréstimo até julho de 2025. Vale destacar que a Estrela Amadora já acertou a compra de 2 jogadores do Flamengo nessa temporada: o atacante André, o Homem de Gelo, e o meio-campista Daniel Cabral. O segundo, inclusive, assinou um contrato no final de maio e já viajou para Portugal. Ou seja, o Peterson vai ser o terceiro jogador da base do Flamengo que a equipe lusitana acerta contrato. Aí eu te pergunto, você acha que o Flamengo agiu certo em emprestar o Peterson? Coloca aí. A diretoria do Flamengo já apontou as suas prioridades. No ataque, a contratação de Facundo Pelistri está na lista de interesses, mas o Flamengo também precisa estudar a reposição de uma iminente baixa. Trata-se do lateral direito Wesley França, que deve ser vendido na próxima janela, como apontou recentemente a matéria do Bola VIP Brasil. Todavia, segundo o portal RTI Esportes, foi oferecido ao Flamengo o Jorge Sanches, lateral direito que defende o Ajax da Holanda e é integrante da seleção do México, que vai disputar a Copa América. A comissão técnica do Flamengo, comandada pelo Tite, aprovou a contratação do jogador, já sabendo da possível saída do Wesley. Porém, a direção analisou a viabilidade da contratação e não se animou muito com o jogador oferecido. 2 fatores fizeram com que os dirigentes não se empolgassem tanto com o lateral. O primeiro é o alto salário do mexicano e o segundo é o fato do jogador ser pouco conhecido, o que implica no risco de desagradar a nação rubro-negra. A concorrência com equipes europeias também desanimou o Flamengo, já que isso acaba elevando ainda mais o seu preço final. A principal disputa, em caso de abrir uma negociação, fica por conta do Porto de Portugal, equipe ao qual o lateral atuou por empréstimo na última temporada e agradou. E por isso o clube português está pretendendo fechar a compra em definitivo do jogador. O contrato do Jorge Sanches com o Ajax vai até junho de 2026 e a sua multa rescisória é pesada, 30 milhões de euros, algo em torno de 174,6 milhões de reais. Para o Flamengo, tal quantia está totalmente fora de cogitação. Vale lembrar que o Varela, que é titular da lateral do Flamengo, recebe por mês 700 mil reais. O Wesley recebe 250 mil. E o lateral direito oferecido, o Sanches, ganharia por mês algo em torno de 880 mil reais. Agora eu tenho um pedido para te fazer. Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim. Você me ajudou demais, muito obrigado. O Flamengo e o Gabigol podem seguir rumos diferentes muito em breve. Considerado um dos principais atacantes do futebol brasileiro, o canhoto segue com futuro indefinido no Flamengo. Gabriel tem contrato com o Mengão somente até dezembro e até o momento não há acordo para uma renovação e tudo caminha para que uma saída dele aconteça. O jogador mesmo em baixa tem uma enorme moral no mercado da bola e nas últimas horas um grande interessado parece ter intensificado os contatos para tentar um acordo com o jogador. Conforme informações do jornalista Rodrigo Fuscaldi, o Cruzeiro de Minas Gerais entrou em contato com os representantes do Gabigol e a intenção da Raposa é negociar um pré-contrato com ele para 2025. Porém, publicamente, as partes negam essas conversas. Fato é que o Cruzeiro deve intensificar a busca por um nome de peso após a grande reviravolta envolvendo o Dudu do Palmeiras. Enquanto isso, o Gabigol segue no Flamengo. Ele que nessa temporada soma 14 jogos disputados, tendo marcado 3 gols. Em 2023 foram 20 gols nas 58 partidas jogadas. No futebol brasileiro, além do Cruzeiro, o nome do Gabigol já apareceu ligado a clubes como Corinthians, Bahia e Grêmio. E mesmo em baixa, o atacante promete ser bastante disputado. Vale lembrar que o Gabigol tem 27 anos, completa 28 em agosto.
já fez 18 jogos pela seleção brasileira e marcou 5 gols. O seu passe está avaliado pelo site Transfermarkt em 8 milhões de euros. Segundo informações do jornal O Dia, o Flamengo definiu em 5 milhões de euros para negociar o Gabigol no meio desse ano. Está disposto a fazer isso. O Beşiktaş da Turquia é um grande interessado no Gabigol e, segundo fontes, está disposto a pagar um salário anual de 17 milhões de reais para convencer o jogador a voltar para o futebol europeu. Mas em crise financeira, o clube turco poderia ter grandes problemas para pagar os 5 milhões de euros. O futuro do Gabigol ainda é bastante incerto e tudo vai ficar para a janela de julho. A decisão do presidente Rodolfo Landim está tomada, mas depende de alguns fatores para a saída do camisa 10, que deseja ficar no Rio de Janeiro. No Brasil, Cruzeiro, Bahia e Corinthians são os maiores interessados no jogador. Dos citados, o Bahia e o Cruzeiro são, financeiramente, os maiores capacitados para desembolsar os 5 milhões de euros pedidos pelo Flamengo, além de ter grana para pagar o seu salário. O Corinthians está disposto a pagar um salário de até 2,5 milhões de reais por mês para ter o camisa 99, mas adota um plano diferente. Só vai avançar na negociação se o jogador se oferecer. O Palmeiras também está interessado no futebol do atacante e acompanha a situação bem de perto. O Endrick foi para o Real Madrid e a posição de centroavante será preenchida nessa janela pelo Palmeiras. É sabido que o Flamengo quer elevar ainda mais a qualidade do seu elenco e por isso a nação espera grandes movimentações do Marcos Braz nessa próxima janela de transferências, agora em julho. O meia Claudinho é um alvo do mais querido há muito tempo e ele ficou perto de ser reforço. No entanto, ele entrou na mira agora de uma equipe da Arábia Saudita e pode sim frustrar os planos do Flamengo. Um dos setores mais carentes é a lateral direita, com apenas o Varela convocado frequentemente para a seleção uruguaia e o Wesley em baixa e com atuações irregulares. É preciso urgentemente contratar um jogador top para essa posição. O Danilo é um desses nomes. O mais querido vem tentando repatriá-lo, mas não vai ser fácil. E com isso, um antigo alvo voltou à pauta. É o argentino Gonzalo Montiel, do Sevilha da Espanha. No entanto, de acordo com informações do jornal espanhol Estádio Deportivo, o Flamengo voltou ao páreo pelo campeão da Copa do Mundo em 2022 com o Messi, mas terá concorrência brava, o Botafogo do John Textor. A publicação informa que os dois rivais cariocas estão disputando a contratação do lateral direito que converteu o último pênalti na final do último Mundial entre Argentina e França, quando a Argentina foi campeã mundial. Todavia, ambos os times já ouviram que o desejo do jogador de 27 anos é, nesse momento, seguir na Europa. Mesmo assim, o Malvadão segue de olho em uma situação e esperando uma oportunidade para convencer o jogador a vir jogar aqui no Brasil. Enquanto isso, a diretoria do Flamengo tomou uma decisão. Hugo Souza não joga mais pelo Flamengo. O goleiro está de volta e deve ser negociado com outras equipes. Santos e Corinthians seriam os dois possíveis interessados no goleirão. Aí eu te pergunto, quem você acha que tem mais bala para trazer o Montiel? O Flamengo ou o John Textor? Coloca aí! Antes de terminar o nosso programa de hoje, conforme eu prometi, eu quero mandar aquele parabéns para o meu amigo José Souza Silva, que está fazendo aniversário hoje, 56 anos, um garoto, muita saúde, muitos anos de vida, tudo de bom para você, meu garoto José. Comemore bastante o seu dia e não esquece de mandar um pedaço desse bolo aí para mim. Parabéns, meu amigo José, tamo juntos, meu querido. Bom, por enquanto foi isso, eu espero que você tenha gostado do nosso programa, muito obrigado de coração por você ter ficado comigo até aqui, um grande abraço, bora ser feliz, pra cima deles, Mengão!